Uma boa tarde a todos e a todos. Eu queria anunciar aqui mais um webinar, né, da nossa série Webinários Gestão de Conhecimento, hoje com um tema bastante importante, atual, né, que é a transição energética viável, descarbonização e o futuro multicombustível. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais esse conceito. E o nosso convidado hoje é o Rafael Lucchesi. Rafael, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma honra tê-lo conosco. Dalcha, é um prazer estar com vocês aqui. Deixa eu falar um pouco da FNQ. A FNQ ela existe desde 1991, ela foi criada na época do presidente Collor, que anunciou a abertura de mercado, então a gente foi idealizado para preparar as empresas aqui para uma gestão, né, um choque de gestão, um choque de qualidade. Ela foi criada na época por 39 empresas, liderada pela ANCHAN, né, que é a Câmara americana, e a ideia era preparar as empresas, como eu comentei, né, para a abertura de mercado, melhorar a competitividade e a eficácia das empresas. Nós trabalhamos já há muitos anos com o conceito de qualidade da gestão, né, mas gestão da qualidade, e nós temos um modelo que já está na sua 22ª edição. Ele comporta 8 fundamentos estratégicos, 70 processos, e a ideia é trabalhar a empresa, diagnosticar empresas segundo esses critérios, esses fundamentos de referência. Então, eles são baseados em modelos internacionais, a gente adequa aqui, acrescenta muita coisa também, e nós temos esses modelos, tanto o que vale para qualquer empresa, como modelos específicos para a área de saúde, inovação e ESG. Fizemos um trabalho grande com a ESB para o saneamento, temos um modelo para municípios e para governos também. E atuamos já para várias entidades particulares, empresas, FINEP, NPI, ABDI. E, além disso, temos um conjunto de cursos, capacitação e uma série de eventos. Já vou antecipar aqui, dar um spoiler. Final de outubro, nós vamos ter nossa conferência anual de excelência da gestão em inteligência artificial. Depois vocês todos vão receber, né, mais detalhes sobre isso. E se vocês quiserem entrar em contato conosco, está aí no ar aqui no site, na tela, né, o nosso link. Talvez se alguém quiser também escanear o QR Code, também vocês vão cair no site, poder entrar em contato conosco. Antes de começar, eu queria agradecer aos patrocinadores, a Micropower e o apoio institucional do MS Competitivo, que é o nosso braço no Mato Grosso do Sul, da OBQ, que é o braço em Minas Gerais, da Excelência Santa Catarina, que é em Santa Catarina, e da ABQ, que é o nosso parceiro, né, acadêmico, é a Academia Brasileira da Qualidade. Bom, meu nome é Dalcha, eu sou engenheiro elétrico de formação, trabalhei durante muitos anos, quase 30 e poucos anos, na Siemens, e passei por várias organizações, né, de pesquisa e desenvolvimento. Foi nessa fase aí que eu conheci o Rafael. O Rafael, falar rapidinho do Rafael. O Rafael atualmente é CEO da Tupi, todo mundo conhece essa empresa, ele é economista, é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República e do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. E tem 18 anos de trajetória na Confederação Nacional da Indústria, foi diretor de Desenvolvimento Industrial e Economia, foi diretor-geral do Senai até certo pouco tempo atrás, foi diretor superintendente do SESI, ele que idealizou a mobilização empresarial pela inovação, a MEI, que eu também participei bem no início, acompanhei, né, o trabalho dele, estruturou os institutos Senai de Inovação e Tecnologia, impulsionou a criação da Embrapi, que é um órgão também de fomento à inovação, presidiu o Conselho de Administração do BNDES e co-presidiu acelerador de competências do Fórum Econômico Mundial do Brasil. Foi membro do Conselho Nacional de Educação, CNE, e atuou na criação e liderou o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência e Tecnologia. E foi secretário de Ciência e Tecnologia na Bahia. Então, Rafael, muito obrigado pela tua participação, né? É uma honra aqui contar com você, porque a gente tem entrevistados de vários setores, de várias atividades, então é bem bacana, né,
ter você ainda com todo um DNA, né, do Sistema S, todo esse teu histórico de inovação, mas também agora muito, né, já inserido no contexto de uma empresa grande como a Tupi. Podemos começar, Rafael? Por favor. Todo mundo fala em transição energética, né, um grande desafio, uma oportunidade, né, única. Então, eu queria saber como é que se enxerga, né, o momento brasileiro em relação a esse aspecto e em nível global também. Quer dizer, se fala, é realmente a transição energética, ela é real, ela é perseguida ou é só, vamos dizer assim, um flare, devíamos fazer essa transição por causa, né, do planeta, etc. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, contextualizar esse movimento da transição energética. Olha, como civilização humana, nós temos que fazer a transição energética. É Uhum, um ato de responsabilidade e também de consciência situacional. Ou nós caminharemos para a autoextinção, estamos perto disso, do ponto de não retorno, ou tomaremos as medidas drásticas, da transição energética. Nós temos notícias recentes que não são boas. A uhum, recente administração americana, desconhecendo a gravidade da situação, bem como a inflexão europeia por conta da guerra da Ucrânia, apesar de manter as políticas, a pizza é a mesma, né, da uhum. capacidade de gastos públicos e há uma clivagem para um componente maior de gastos militares, de defesa, que se compreende como Uhum, uma geopolítica muito mais complexa e desafiadora que nós temos nesse momento no mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos o dia mais quente do ano esse ano, a semana mais quente da história, a da aferição. Nós tivemos também o mês mais quente e vamos ter o ano mais quente. Você Então, fala no nós contexto, Brasil, não, nós nós mundo, mundo. porque o clima ele é A integrado. média toda subiu. Aham. Não existe nessa agenda nós Brasil. Você tem uma interdependência dessas decisões, então países que têm a matriz energética suja, eles Uhum, vão continuar emitindo. Repare bem que esse ano nós vamos fazer a COP30, e a uhum. despeito disso, você teve uma desaceleração das emissões, mas o volume das emissões tem aumentado persistentemente. Quando nós olhamos que existe uma correlação direta de PIB per capita, uso de energia, ou seja, a energia está na base da riqueza e do bem-estar, e como há uma inflexão de impulsionamento econômico entre Ocidente e Oriente, com uma enorme incorporação de riqueza na China e na Índia, mesmo com matrizes crescentemente limpas, eles têm um enorme déficit de incorporação de renda para as pessoas que lá vivem. Então, você tem um patamar de renda per capita e correspondente gasto de energia nos países ricos, e esses países que têm uma renda per capita que está crescendo, porque a velocidade de crescimento econômico da China e da Índia lideram a expansão global. Em 1979, quando Deng Xiaoping visita os Estados Unidos, o PIB relativo da China frente aos Estados Unidos era de 1%. Em 2000 era de 12%. E hoje ele é de 75% em dólar. Se nós Nossa, pegarmos a paridade de poder de compra da moeda, ou seja, $1 em Pequim compra mais bens e serviços do que $1 em mas Washington, D.C., a China já é a maior economia do planeta desde 2017. Então, tudo isso marca, mas como tem 1,3 bilhão de habitantes, a renda per capita lá ainda vai crescer e incorporar gastos que vão puxar mais energia por essa correlação, assim como o Brasil, assim como a África, assim como a América Latina. Então, é uhum. difícil você congelar isso, temos que congelar. Então, o único caminho de salvação vai ser o maior programa de investimento da história, que vai mudar a matriz econômica. Veja só, quando nós saímos da madeira para o carvão,
e do carvão para o petróleo, houve uma lógica dessa trajetória energética e dessa trajetória tecnológica, que ela se afirmou do ponto de vista econômico e tecnológico. Eram processos mais eficientes, com maior capacidade, aí maior complexidade tecnológica e também com um modelo de negócio com ganhos econômicos e de bem-estar. Pela Uhum. primeira vez na história da humanidade, nós estamos sendo testados a necessidade de mudar a matriz energética, porque ela é emissora a partir de combustíveis fósseis, ela aumenta a quantidade de gás carbônico na atmosfera, e isso funciona como um efeito de aquecimento Sim. global. E isso, obviamente, traz impactos de mudar as marés, os ventos, os extremos climáticos, com consequências que são dramáticas apontados pelos cientistas, não só pelos eventos climáticos, mas também a mudança do nível do mar, a invasão de áreas densamente povoadas, impactos colossais na agricultura, com consequências imprevisíveis que nós já começamos a ver, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, as ondas de seca pelo mundo, a mudança das correntes marítimas, determinando a mudança no clima na Europa e por aí vai. Indo direto ao ponto de uma das partes da sua pergunta, esse é o contexto. O Brasil tem uma enorme vantagem posicional, porque nós Uhum. já estamos lá na frente, com uma matriz, por exemplo, elétrica muito limpa e energética muito limpa. A nossa matriz elétrica é 90% sustentável, e se Uhum. nós pegarmos a matriz global brasileira, ela é 50% sustentável, com um enorme potencial de crescer. Então, Uhum. isso é uma oportunidade histórica e estratégica para o Brasil em fazer uma grande aposta. Somos um grande mercado, temos uma ciência que ela tem uma dimensão representativa, temos uma capacidade de engenharia, temos uma sofisticação empresarial e industrial e que está sendo fortalecida agora pela nova Indústria Brasil, pelo Plano Mais Produção. Finalmente, o Brasil começa a enxergar o que o mundo abraça, que é uma correlação clara entre desenvolvimento industrial e crescimento de renda sustentável. Somos um país continental e podemos pegar um elevador no processo de transição energética e, sobretudo, descarbonização produtiva. Não é apenas Uhum. nós pensarmos na energia verde como uma nova commodity que vai nos colocar de maneira subordinada no comércio internacional. O Brasil Uhum. pode pensar toda a nossa competitividade no power shoring, no hidrogênio sustentável, na energia baseado em combustíveis sustentáveis de aviação, marítimo e numa matriz energética limpa, em biocombustíveis, em etanol, que é um desses biocombustíveis, e tudo isso combinado fortaleceu um posicionamento estratégico do Brasil para pensar em produzir aço verde, cimento verde, química verde, enfim, uma nova matriz industrial baseado exatamente na sustentabilidade e na energia verde, na força verde, no power shoring, como um elemento estruturante do nosso de um novo ciclo de desenvolvimento industrial. É muito difícil um país que se desindustrializa, como aconteceu com o Brasil, a Uhum. partir ali da captura, primeiro do endividamento externo, que acontece na virada dos anos 70 para os anos 80, e depois na hiperinflação administrada, e que a gente não consegue acompanhar os mecanismos de salto tecnológico da terceira revolução industrial, da microeletrônica, do lean manufacturing. A gente ficou um pouco para trás, foi perdendo, depois Uhum. abraçamos uma macroeconomia muito hostil ao desenvolvimento industrial, perdemos a capacidade de construir políticas públicas para o desenvolvimento industrial, nós nos desindustrializamos e empobrecemos a Uhum. partir
do Brasil aderir a ideias das teorias do choque, que nos levaram a essa rápida desindustrialização e empobrecimento. Uhum, Inclusive, na última década, aí a partir ali de 2015, nesse ciclo aí, com uma desindustrialização massiva que foi muito ruim. Podemos recuperar e temos a oportunidade disso, mas precisamos de uma concertação como isso tem que se colocar como uma construção de um projeto nacional. Tem que uhum, ser uma visão hegemônica da sociedade em torno de um consenso mínimo, de uma agenda mínima em que a sociedade abraça, que todos os partidos políticos abracem, que um poder judiciário tenha consciência disso, e os principais stakeholders. Da mesma maneira que o Brasil abraçou, de uma forma muito importante, a se colocar como uma uhum, potência agrícola e se criou uma série de vantagens em torno do Plano Safra, há muito subsídio, muita isenção, e que impulsiona a competitividade do agro brasileiro, temos que pensar de maneira contemporânea, como todos os países ocidentais, os principais, têm feito, de resgatar a sua manufatura moderna, e o uhum, drive brasileiro dessa manufatura moderna vai ser, sobretudo, na transição energética, Dalcha, e na uhum, descarbonização produtiva. Esse é o signo que deve colocar o Brasil no centro da arena global. E uhum, eu tenho participado desse debate já há muitos anos e tenho a felicidade de hoje liderar uma empresa que pode ser protagonista de um uhum, oceano azul, naquele conceito lá do pessoal do INSEAD, aonde nós vamos estar numa agenda em que o Brasil tenha uma condição de uma vantagem muito grande, uma vantagem estrutural, de posicionamento, em que nenhum outro território nós possamos ter uma vantagem tão clara. E é uma combinação de um arranjo de sociedade, como uma visão sistêmica, associado a uma agenda de políticas de Estado, a um drive de desenvolvimento de conhecimento a partir das nossas instituições de conhecimento, todo um cluster produtivo em torno dessa agenda e, evidentemente, esse norte estratégico como projeto de país, como uma agenda mínima de sociedade. Você falou, né, o tema do nosso papo é multicombustíveis, agora ficou claro, né, que o uso de alternativas, sem dúvida, vai levar ou pode levar à descarbonização, que é importante, mas eu queria que você explicasse um pouco hoje que fontes de energia já existem para a gente dizer que tem uma situação, né, de uso de multicombustíveis em uso, e quais são os que ainda não são viáveis, mas que estão sendo pesquisados e que deverão, né, poder começar a serem aplicados há alguns anos, quer dizer, deve ter muita coisa nova em termos de, né, de Claro. energia verde, se pudesse comentar um pouco sobre isso. Você já comentou alguns aí, né, mas... Sim, ainda continuando numa agenda que combina geopolítica com essas rotas tecnológicas que são importantes, por exemplo, grande parte da crise industrial europeia se dado um abrupto desacoplamento do fornecimento de gás e energia russo para a Europa, especialmente para a Alemanha. Então, isso tem acelerado muito a transição elétrica. E como, por exemplo, a Europa exerce uma forte influência no pensamento global, se Uhum, apresenta muitas vezes um filme monocromático, um filme preto e branco, como se a transição elétrica fosse o único caminho. E aí as uhum, principais players, as principais empresas desse segmento, e também combinado com as principais consultorias, todas elas têm um consenso sobre a velocidade da transição elétrica e aponta mais a longo prazo o hidrogênio sustentável.
há desafios tecnológicos nesses dois caminhos. Então, tem problemas de investimento em infraestrutura, tem problemas de manejo dessas novas tecnologias com os metais pesados da bateria, tem problemas de disponibilidade desses equipamentos Uhum. para tempo de recarga, da infraestrutura necessária para isso, com pesados investimentos aqui se viabilizam mais naturalmente em regiões densamente povoadas, mas têm dificuldade de serem economicamente viáveis em densidades populacionais mais baixas. Para se ter uma ideia, a Alemanha, que tem 82 milhões de habitantes, se o Brasil tivesse a mesma densidade populacional da Alemanha, nós teríamos aí 800 milhões de habitantes. Então, e Nossa. com a renda per capita alemã, que é Uhum. bem maior que a brasileira. Então, tem desafios, como também em motores de trabalho para caminhões, máquinas agrícolas, off-roads, o motor elétrico ele ainda não performa, o que Uhum. certamente vai alongar muito esse ciclo. A célula de hidrogênio ou hidrogênio sustentável, ele também tem desafios de uma molécula muito pequena, de um motor de compressão maior, de pressão maior, né, interna ao motor, de problemas de vazamento, enfim, e de performance também, Uhum. e de economicidade. Então, é algo mais a longo prazo, como, digamos assim, as duas rotas que têm se colocado como algo mais relevante como caminho único. Se nós olharmos para o Brasil, para a América Latina, para a África e grande parte da Ásia, o que que nós vamos encontrar? Há países que têm uma densidade populacional menor, uma renda per capita média, média baixa ou baixa, com estados nacionais com menor capacidade de investimento, a de ter subsídios e uma enorme disponibilidade potencial para energia sustentável. E aí o Brasil pode ter, por isso a ideia do Oceano Azul, é um grande mercado, tem uma indústria sofisticada, tem uma base produtiva e de engenharia estruturada, tem um sistema de inovação que é importante, Essa com é a uma minha pergunta, capacidade. Rafael. O sistema de inovação e os fomentos públicos, ao longo do tempo, apareceram a esmo? Existe uma política já há muito tempo focada e que estimula Não, a realmente? gente tem, a gente tem marchas e contramarchas, né? A gente não seguiu, a gente começou a fazer o Proálcool lá nos anos 70, então Aham. nós não temos a continuidade do desenvolvimento produtivo industrial que Uhum. nós tivemos entre 30 e 80, com forte aceleração no pós-guerra, o que Uhum. fez que o Brasil fosse o país que mais cresceu durante meio século. Um quarto da história brasileira como Estado Nacional, Uhum. constituído, que começa em 1822 e que recentemente completou 200 anos. Então, poderíamos dividir como quatro ciclos de meio século. Nós tivemos um quarto da nossa história. O Brasil foi o país que mais cresceu, saiu de uma sociedade rural, Uhum. agrícola, e com uma renda per capita muito baixa, é um país solidamente urbano, industrializado, desenvolvido, e é o país que nós temos hoje, que foi Uhum. fortemente feito pela industrialização, Uhum. ainda que há baixo reconhecimento. Talvez no Brasil seja uma das sociedades que tem menos consciência situacional de que nenhuma sociedade se desenvolveu no planeta sem um sólido desenvolvimento industrial. Nós temos uma Uhum. enorme competitividade da agricultura e que a modernização dela está muito associado à indústria. O Uhum. progresso técnico na agricultura está na literatura, inclusive neo-schumpeteriana, está no Pavet, né? O progresso Uhum. técnico é exógeno. Para você ter ganhos de produtividade, você vai para a mecanização. Então, é claro que máquinas agrícolas, tratores, colheitadeiras, implementos, é um forte drive de ganho de produtividade, isso é indústria. Uhum. Defensivos, fertilizantes, tudo isso é indústria também. Agricultura de precisão, chips, satélites, é indústria. A infraestrutura toda
que vai fazer a escoar a produção, é tudo baseado em indústria, a Uhum, construção de estrada, de portos, de navios, de caminhões, tudo isso é indústria. Então, uhum, a indústria é um elemento chave e também a agregação de valor, que é uma estratégia extremamente importante, está presente na nova indústria Brasil, o que é muito importante, e a reforma tributária vai balancear melhor isso. Então, é importante que a gente tenha essa visão de um compromisso com o desenvolvimento industrial na agenda energética verde. E aí nós temos um pacote que une tecnologia, engenharia, capacidade de desenvolvimento de inovação, com um uhum. grande mercado, e isso, Dalcha, pode ser modelo para o mundo. Claro. E isso pode ser um grande mercado. É claro que essa é uma aposta desafiadora, porque, obviamente, normalmente os países emergentes se colocam como seguidores rápidos, então eles Uhum, seguem o modelo dos estados nacionais mais fortes, que colocam um ciclo de desenvolvimento tecnológico que, inclusive, obviamente, empurra a escada uhum, dos países emergentes. Os países que conseguiram dar um salto tiveram uma forte coordenação do Estado, desde o Japão da Revolução Meiji, mas a Coreia do Sul também, com toda a coordenação estatal, a China, mais recentemente, de maneira assombrosa, com uma ascensão de superpotência, e outros estados nacionais que fizeram isso, focando aqui no o que o Brasil fez no passado, fez e, de certa forma, desaprendeu e precisa retomar. Nós podemos fazer isso, tem desafios, os desafios são grandes, são significativos, mas certamente é o único caminho viável para nós termos a ascensão de renda, escaparmos da armadilha de renda média, né, aquele conceito lá do Banco Mundial, e nos aham, colocarmos como uma sociedade em ascensão. E isso é importante, inclusive, no sentido de afirmação sociológica do país, né? Quando você uhum. fica com um período muito tempo de crise, há uma crise de valores, de Sim. crença na sociedade. Quando você pega uma situação em que o avô é mais rico que o pai, que é mais rico Uhum. que o neto, e assim sucessivamente, você cria uma sensação É, de depressão coletiva, otimismo. e é Uhum, o caldo de cultura para o ódio, e a fragmentação social. Então, nós precisamos dar um freio nesse processo, e é claro que o projeto de país ele é o principal elemento conector de uma agenda progressista de desenvolvimento e também no sentido de conformação de um tecido social aonde tem uma crença na sociedade, no país e no futuro. Isso é uhum. muito importante para o país. E nós temos isso à mão. O Uhum. Papa pode ter sido argentino, mas de É, alguma forma Deus é brasileiro, usando aí a uhum. Como pregação já se fala. do adágio popular. Nós temos essa possibilidade única de pensar o futuro do Brasil a partir dessa agenda de desenvolvimento baseado na economia verde, na economia circular, na transição energética e na descarbonização produtiva. Precisamos nos inspirar no hino nacional, mas não Uhum. no verso de ficar deitado em berço esplêndido. Precisamos Esplêndido. pensar uma plataforma voltado para a ambição, uma Aham, ambição que esse país já teve e precisa retomar, dispensar como um país grande, se relembrar de Juscelino Kubitschek, se relembrar do ciclo de desenvolvimento que aconteceram em alguns momentos, de Getúlio Vargas. Tivemos uma forte ascensão também no ciclo militar, que de forma muito pragmática trouxe uma visão de planejamento, como os sul-coreanos também tiveram, e que uhum. nasce no modelo do rápido desenvolvimento da economia soviética, que foi copiado e aperfeiçoado pelos chineses, sem entrar nesse debate que é complexo.
queria entrar numa segunda etapa. Você falou um pouco da Tupi, você está há um certo tempo agora na Tupi já. Fala um pouco da Tupi, né, se ela atua também globalmente, como é que é como você já falou um pouco, o papel dela, onde é que ela atua em projetos, soluções nessa temática da descarbonização. Talvez você pudesse nos situar um pouco e trazer alguns exemplos, best practices aí. Perfeito, Dalcha. A Tupi é uma empresa assim fantástica, a que eu já conheci pela minha forte interação trabalhando na Federação das Indústrias, no Senai, no SESI, pela forte proximidade com vários programas e projetos em Santa Catarina, com a Fiesc e também com Sapiens Parques, que é uma coisa, um projeto de habitat e inovação fantástica, ao Zé Eduardo Fiates e uma miríade de atores lá excepcionais, o Fabrício, que está hoje lá no Senai de Santa Catarina, os vários presidentes de federação, em especial ao presidente Glauco, o presidente Mário César, e agora o Uhum, Seleme, que está assumindo com todo o gás e com toda a visão de um dos estados mais industrializados do país. Tinha uma excelente relação também com o Fernando Rizzo, um executivo excepcional construído pela Tupi, pela história de uhum, modernização da Tupi, como um líder global na produção de blocos e cabeçotes, com uma grande fundição criada em 1938, baseado na inspiração e no talento dos seus fundadores, uma família fortemente empreendedora em Joinville, que vai uhum, marcar o desenvolvimento, inclusive, industrial de Santa Catarina e da cidade de Joinville, de forma muito interessante, a partir dos primeiros movimentos do desenvolvimento industrial brasileiro, com conexões hidráulicas que estão presentes na nossa planta industrial até hoje, e de forma muito representativa. Então, a partir desse primeiro ciclo, foi para um segundo degrau com maior complexidade, já nos anos 50, com Juscelino Kubitschek, com o ingresso da indústria automotiva, produzindo componentes de engenharia para automóveis, e isso marcou todo o drive de desenvolvimento da empresa de forma muito significativa e forte, com um elemento chave da Alcha nisso, a criação em 1959 da Escola Técnica Tupi. A Escola uhum, Técnica Tupi marca um compromisso dessa empresa com o conhecimento, com o desenvolvimento das competências de fundição, de engenharia, de processos industriais, que é decisivo para a constituição, no entorno de Joinville, em Santa Catarina, num grande hub de desenvolvimento industrial. A parte do conhecimento, por exemplo, da VEG, que é uma outra empresa, vieram de pessoas que estudaram na Escola Técnica Tupi, o que é muito interessante, e se destacar, como também várias outras indústrias ali em torno, ferramentaria, fundição, complexidade produtiva, muito a partir dessa história incrível dessa empresa brasileira de Santa Catarina e de Joinville, que é uma empresa fantástica, de 87 anos, que muitos brasileiros ainda não conhecem. E nos anos 70, mais precisamente em 72, cria um centro de P&D, que é importante, inclusive, para incorporar novas tecnologias, ou seja, é uma empresa que, em toda a sua história, ela tem um forte compromisso com o desenvolvimento tecnológico, com a capacidade de criar ligas, ferro vermicular, ultralight iron, que se encerram em toda essa trajetória de desenvolvimento tecnológico de uma empresa que é líder global. A uhum, partir da década de 90, ela começa a fazer aquisições, faz aquisições em Mauá, faz aquisições no México, faz aquisições no Brasil e em Portugal e se torna um gigante global nessa agenda de blocos e cabeçotes, de peças e componentes de hidráulica. Em 2022, ela dá um salto também importante. Ela compra uma empresa que hoje tem 72 anos e faz parte do grupo Tupi, que é a MWM, uma uhum, empresa de origem alemã que teve um ciclo norte-americano e, por fim, é adquirida pela Tupi, o que se torna muito interessante e que dá uma configuração única para a Tupi. Uma empresa que opera em 3 continentes,
que é líder global de blocos e cabeçotes, mas que tem também as competências de manufatura, engenharia, para a parte toda de usinagem, montagem e desenvolvimento de motores. Aqui em São Paulo, eu estou agora falando da sede da MWM, nós temos o maior centro de P&D automotivo da América Latina, do Hemisfério Sul, e equivalente a centros análogos que você vai encontrar na Alemanha ou nos Estados Unidos, ou em outros países, com nível de competência de engenharia de maneira singular, o que tem permitido a essa empresa uma diversificação muito importante, o que nos coloca no local certo de ser uma empresa nacional que pode dar uma enorme contribuição nessa agenda de descarbonização produtiva a partir de motores sustentáveis. E nós estamos fazendo isso na transformação veicular, com máquinas agrícolas, tratores, colheitadeiras, ônibus urbanos, caminhões, máquinas de construção, geradores e também em bioplantas. Um projeto de bioplantas é um projeto sensacional. Tem 70% do que o Brasil consome de diesel pode ser potencialmente vindo biometano. As bioplantas, nós temos hoje uma massa orgânica gigantesca, vão pensar toda a parte de produção de frangos, de suínos, e você tem toda essa matéria orgânica que ela, inclusive, é poluente do solo, de toda a parte do lençol freático, dos rios, dos cursos d'água, e tudo isso é energia. E que no projeto de bioplanta nós criamos uma economia circular fantástica, com um enorme potencial de produção de biometano, como oferta firme de energia veicular, e também a produção de fertilizantes organominerais, que tem uma Uhum. capacidade de regeneração do solo muito maior do que o fertilizante químico. Então, isso é um enorme drive potencial para o desenvolvimento de economias sustentáveis. E veja só, Dalcha, nós podemos pensar aqui no ciclo hegemônico dessa visão das grandes empresas do hemisfério norte, da aposta na transição elétrica, uma enorme oportunidade de nos colocar como parceiro global dessas empresas no ciclo de motores a combustão interna e criando um drive de desenvolvimento brasileiro de motores sustentáveis, em parcerias que podemos fazer com as empresas ocidentais, mas também orientais, num país que tem uma configuração única de disponibilidade de energia verde, seja de etanol, seja de biocombustíveis, e isso pode se constituir num oceano azul, num drive de desenvolvimento. E como o Brasil tem uma configuração forte de estrutura industrial, nós temos empresas também que dominam o ciclo de motores elétricos, que têm uma enorme competência do desenvolvimento para isso, e isso pode se constituir num núcleo dinâmico para a motorização híbrida, para o desenvolvimento de veículos autônomos. Temos projetos de outras empresas brasileiras também que são líderes globais nos seus segmentos e que, a partir do agro brasileiro, a partir de um país que tem uma infraestrutura global e toda a capacidade que o país tem com agências de desenvolvimento importantes, como é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, os bancos regionais. O Brasil tem um mercado financeiro extremamente sofisticado e que pode ser uma vantagem competitiva e impulsionadora na organização de projetos de desenvolvimento industrial a partir de um grande mercado, de uma grande infraestrutura, criando um elevador de desenvolvimento econômico e social, claro, guardando todo o equilíbrio macroeconômico necessário, mas criando uma agenda de desenvolvimento importante para o país. Bacana. Eu vou trazer algumas perguntas aqui para dentro.
O Leandro Aversa, ele pergunta o seguinte: trabalho na Wilson Sons e temos trabalhado na descarbonização do setor naval. Rafael, poderia comentar um pouco sobre a disponibilidade de fontes no Brasil, como, por exemplo, hidrogênio, indústria de baterias, investimento de infraestrutura e outros? Algumas você já comentou um pouco, mas talvez se pudesse entrar um pouco mais em detalhe, hein? O segmento de marítimos, o Brasil tem um enorme potencial, sobretudo na bacia do norte, da região norte, na bacia amazônica, e no nordeste, onde nós temos maiores equipamentos de trabalho. Mas também, Wilson, a navegação de cabotagem, e também toda a navegação hídrica, e nós temos um conjunto de bacias hídricas, que são rios de gravidade, são estradas de Uhum, gravidade, que podem ter um enorme potencial de uma integração multimodal da nossa economia e do nosso território, criando vetores de desenvolvimento que ainda não estão inteiramente fortalecidos e constituídos. Nós enxergamos isso de maneira clara, tá, como uma visão da nossa estratégia de empresa, mas isso é no plano microeconômico. O país precisa de ter uma agenda nacional de integração multimodal para o seu desenvolvimento, inclusive sustentável. E aí, Wilson, minha única divergência, não sei se há divergência, mas num primeiro momento, de maneira mais clara e mais forte, nós podemos pensar em motores com combustíveis sustentáveis e também híbrido, na combinação de elétrico sustentável e mais na frente, como a maior parte do horizonte tecnológico se apresenta, você provavelmente, pela qualidade da sua pergunta, deve concordar com isso, mas uhum, para a década de 30, 40, pensar na alternativa de hidrogênio sustentável, ainda que as inovações tecnológicas elas podem se acelerar no tempo, mas isso ainda não é uma realidade e os cenários se apresentam nesse intervalo de tempo a qual eu estou falando. Já hoje nós temos uma disponibilidade sólida, clara, à mão, de avançar nisso com combustível sustentável, naval, marítimo e de aviação, a partir do Brasil e também com híbridos, que uhum, pode ser um enorme elemento potencializador, e como eu falei, de um país que precisa muito de uma infraestrutura para o escoamento da nossa produção, para uma sociedade de um grande mercado de 215 milhões de habitantes, e que pode se constituir num modelo econômico que vai poder se expandir com territórios a que se pareçam mais com o Brasil do que a eletromobilidade, que ela é muito cara, a eletromobilidade pura, que ela é muito cara, uhum, e que talvez seja algo mais replicável para a realidade de países de alta renda, densamente povoados e que não têm alternativa de outras fontes de combustível. Dada a necessidade crescente de energia no planeta e a disponibilidades, por isso que nós acreditamos nesse conceito de multicombustíveis. Então, a transição elétrica ela virá, ela vai acontecer, vai ocupar o espaço dela, sobretudo aonde ela for alternativa econômica viável e que apresente as maiores vantagens competitivas dinâmicas. Da mesma maneira que territórios como o Brasil, que apresentam um enorme potencial de energia de biomassa, como biometano, etanol, biocombustíveis, elétrico também, nós vamos ter um mundo mais cromático do que talvez um mundo monocromático como outros territórios, que eu até acho que a tendência é que existe algum nível de coloração multicromático nesses territórios também. Mas, dialogando com a hegemonia das ideias, nós acreditamos que o horizonte multicombustível tende a se afirmar nesses territórios dos países emergentes, por uma enorme disponibilidade de recursos naturais para o desenvolvimento de energia de biomassa, associada a uma outra realidade de renda per capita
de densidade populacional, associado também à capacidade de impulsionamento de subsídios na política pública. Tem uma pergunta do Basílio Dagnino, que é um parceiro nosso da área da qualidade. Eu vou tentar, quer dizer, eu acho que a restrição dessa pergunta vai ficar na parte técnico-econômico, não na parte política, também, se você não quiser responder, mas acho que não tem problema nenhum. O tarifaço, né, do Trump vai ter um prejuízo, vai impactar na descarbonização do Brasil ou é uma oportunidade? Olha só, o tarifaço do Trump ele é limitado, né? O impacto dele na economia brasileira, de maneira real, é limitado. É claro que vai impactar fortemente as empresas que fazem parte do trade Tá. comercial Uhum. internacional e que tem nos Estados Unidos um grande mercado, que é o caso da Tupi. Então, nós temos um posicionamento sólido e não só nós, o setor siderúrgico brasileiro e outros têm um posicionamento claro com relação a isso. Agora, quando a gente fala de estratégia, nós Uhum. falamos do longo prazo e com elementos que vêm do mundo econômico. Não faz muito sentido essas tarifas na discussão econômica, que é o que cabe a mim aqui fazer, Uhum. é pensar isso a longo prazo. O comércio justo, recíproco da nova política comercial norte-americana, ele tem como objetivo primordial resolver o problema, ou mitigar o problema do elevado déficit comercial norte-americano de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. E se nós pegarmos em 2024, os Estados Unidos tiveram um superávit comercial com o Brasil. Mas não foi só 2024. Nos últimos 15 anos, há de Nossa. mais de 400 bilhões de dólares de superávit comercial. Então, na equação, é claro que o Brasil deveria estar fora de qualquer sobretaxa. Então, isso é que deve prevalecer nos fundamentos das relações bilaterais comerciais entre esses países numa construção assim estratégica, onde os agentes econômicos, como são as empresas, devem se colocar, devem mirar numa construção estratégica de longo prazo. Eu vou trazer aqui uma pergunta mais técnica do Antal, colega nosso da Siemens também, que fez parcerias lá. Carros elétricos na China já são mais baratos que carros a combustão. Além disso, a mobilidade elétrica é, diz ele aqui, 2 vezes e meia, 3 vezes mais eficiente que combustão. Ele colocou esse statement, mas eu me lembro que numa frase você colocou assim, né? Os motores elétricos ainda não são eficientes. Então, só queria, se você pudesse Tá dizer, bom. É uma contrapor. excelente questão do Antal. Veja só, os carros elétricos na China são mais baratos, foi o que eu disse, é subsidiado. Deve ser Como subsidiado, né? Que são subsidiados, mas é claro que a indústria ela tem aquele conceito de trajetória tecnológica e escala. sim. Você vai subsidiando até o momento que ela vai andar sozinho. E os chineses foram incríveis na capacidade de incorporação e domínio de tecnologias. Eu tive na missão do presidente, do vice-presidente Geraldo Alckmin, tive em Pequim, na reunião da COSBAN, depois fui visitar a GWM, que é uma empresa incrível, nem a líder, a chinesa, e que tem uma capacidade inovativa assim extraordinária, e que isso marca essas grandes empresas chinesas, né? A partida, negócio inicial da GWM é Rio State, é uma empresa de construção e que tem vários negócios, várias Aham. cidades de negócio, onde a automotiva é uma delas. Uhum. Só para a gente ter uma ideia. Eu tenho uma visão diferente da sua, Antal. Aqui, digamos assim, um motor a combustão interna com combustível sustentável, ele tem uma pegada de carbono do berço ao túmulo, que ela é Hum. mais eficaz do ponto de vista de Nesse emissões sentido, agora eu entendi. do que o motor elétrico. Isso está demonstrado de maneira como paradigma de conhecimento nos principais estudos que estão disponíveis. Então, se nós pegarmos o conceito do berço ao túmulo, isso aí é inegável. O que adianta você ter um carro de motor elétrico cuja energia é gerada com queima de combustível sólido, Uhum. fóssil, por exemplo, carvão ou petróleo?
Então, é importante a gente analisar tudo e quanto custa para produzir as baterias, o descarte delas, a reciclabilidade, que é até um dos negócios que a Tupi tem. Nós temos a parte da Tupitec, Tupi Up, que são áreas de habitats de inovação e desenvolvimento de P&D dentro da Tupi. E um dos projetos que nós temos é de reciclagem de baterias, que tem apresentado um propósito e possibilidades extremamente promissoras na nossa visão de planos de negócio para o futuro. Então, é claro, Antal, que a transição elétrica ela é um dos caminhos, mas não é. Se lembra daquele filme dos anos 80? Não sei qual é a sua idade, do Highlander? Não é Lembra? aquele conceito só pode haver um. Aham. Não é um mundo binário, preto e branco. Acho que ele é um mundo mais colorido. E aonde vai existir, é claro, a rota elétrica, mas vão existir outras rotas, e essas rotas elas são mais promissoras para o Brasil, para a nossa disponibilidade energética e a capacidade de nós criarmos rotas tecnológicas, círculos virtuosos de desenvolvimento, criando uma economia verde, pujante, extremamente promissora. Kes, eu queria deixar aberto a palavra para você para fazer as considerações. Take your time, não é limitado no tempo. O que você achar importante, de repente que eu não perguntei ou que ficou em aberto, que você queira complementar ou Não, detalhar. eu queria primeiro agradecer a você, Eu que agradecer agradeço. a FNQ, agradecer os seus patrocinadores. Eu conheço o Dalcha de longa data, uma pessoa incrível, que teve uma trajetória brilhante na indústria brasileira, e também sempre defendendo boas causas. Nós estávamos junto nessa travessia do deserto, do Uhum, desenvolvimento industrial e tecnológico brasileiro, da Constituição da MEI. Então, uma alegria muito grande estar aqui com você, estar nesse webinar e discutindo temas assim tão importantes para o Brasil, numa uhum, visão de estratégia, de desenvolvimento brasileiro, de projeto nacional, encetando uma ambição de uma promoção de um futuro com mais oportunidade para um país gigantesco de 215 milhões de habitantes, que tem um enorme descortínio, desafio histórico como líder regional na América uhum, Latina, como líder do Sul Global, como um dos membros dos BRICS, um dos membros do B20, com uma geopolítica muito bem harmonizada com as principais lideranças. Temos uma relação bilateral fantástica com os Estados Unidos de 200 anos. Estamos construindo agora o acordo Mercosul-União Europeia, e com uma plataforma de relacionamento histórico também com os principais líderes europeus. Boa parte da população brasileira, é só olhar o sobrenome, veio parte do fluxo migratório, da mesma maneira que tem o Lucchesi Ramaciotti, tem uma série de sobrenomes hispânicos, aham, portugueses, germânicos, alemães, irlandeses, suíços, franceses, ou seja, nós somos um país do novo mundo, com uma forte migração europeia. Tivemos o drama da escravidão, que vai dar essa miscigenação brasileira com os seus problemas inerentes, mas com uma série de agendas de políticas afirmativas em torno de uma agenda de desenvolvimento sustentável que é decisivo para criar uma coesão nacional em torno da promoção do desenvolvimento. E eu enxergo a economia verde, o desenvolvimento industrial em torno da descarbonização, do power shoring, como um elemento chave de estruturação de um projeto de país, de um círculo virtuoso de desenvolvimento, de prosperidade, para que nossos filhos e netos possam realizar os seus projetos de vida com mais felicidade, com mais oportunidade, com mais progresso econômico e social. Acho que tudo que você falou hoje foi super interessante, desde o, vamos dizer assim, do positivismo que nós ainda não chegamos, né,
do point of no return, né? Que você falou, mas a gente tem que tomar cuidado para não chegar, né, rapidamente nisso, e temos tempo para isso ainda, né, Luquezzi, quero crer. Quer dizer, se a gente realmente seguir todas essas estratégias, usar as fontes corretas, eu quero crer que nossos netos, como você brincou aí, né, você falou, ainda vão conseguir, né, viver um mundo como gostariam, né? Como os avós gostariam. Então, eu acho que a temática técnica, os temas econômicos, a Tupi, né? Todo mundo falou aqui, né? Puxa, estou impressionado, a Tupi é um exemplo. Então, realmente foi bom você trazer também essa tua experiência na Tupi. Kese é uma referência né, em toda a comunidade de inovação, e depois dessa fase que ele atuou no Senai, criando os institutos Senai, realmente foi de um apoio muito bacana, né? Eu trabalhei na FAPESP, também coordenei a parte de inovação durante 8 anos, e o Senai sempre foi um exemplo para a gente, né, em termos de incentivo, e sempre ligado também à indústria, né? Acho que isso é importante. Tem a inovação acadêmica, é fantástico, né? Mas que nem a FAPESP com o PIT, o Senai, mesmo o Sebrae atualmente, é importante sempre estar vinculado, né, à economia, né, à indústria. Então, acho que isso é um trabalho que o Lucchesi fez bastante, né, teve bastante projeção, e te parabenizo aí, mas não só, mas por todas as tuas, eu vi aqui, né, todas as tuas atuações aqui. Então, queria te agradecer de novo, Luquez, por ter aceito, né? Pego uma horinha tua, que eu sei que é bem concorrida. Rafael, obrigado de novo por ter participado, né? Foi uma honra e foi super rico para todos aqui. Obrigado, Dalson. Um prazer estar aqui com você. Que venham novos convites. Parabéns pelo seu trabalho, o webinar. Parabéns pela carreira. Tamo juntos. Tamo juntos. Obrigado, gente.